Olá a todos. Hoje eu venho apresentar aqui os métodos para a determinação da umidade em solos e agregados miúdos. Qual é a diferença, né, técnica entre solo e agregado miúdo? É só granulometria, tá? Os dois fazem parte de composição do solo, né? Então, a única diferença fica aí na palavra técnica. O solo seria, a gente trata aí como se fosse, então, a argila e os silts, né, que são aqueles materiais mais finos, e o agregado miúdo aqui, ele é tratado como se fosse as areias, né, areia fina, média e grossa. Só para efeito aí de esclarecimento em relação a esses dois itens, né, que estão aqui na apresentação. Então, temos aí para a determinação da umidade dos solos e agregados miúdos, esses 5 métodos. Método da estufa, método da frigideira, método do speed, método do álcool e o método eletrônico, né? Eu vou comentar sobre cada um, né? Tentar explanar mais ou menos qual é a ideia de cada um, para que você que tem aí a sua indústria possa fazer um controle de qualidade mais adequado em relação a essa propriedade do solo ou da tua mistura, né? No caso do solo cimento, mais adequado para que evite aí aquelas variações muito grandes aí de resistência, absorção e durabilidade do teu produto, né? Então, são métodos aí que ajudam muito, principalmente nessa parte, para evitar aquela parte de ficar fazendo a bolinha na mão, né, que você atende a toda a curva de compactação, mas você nunca sabe qual é a umidade correta do teu solo, em que ponto ele se encontra e de que forma você pode manter, então, uma padronização da tua mistura. Seguindo em frente, então, vamos para o método da estufa. Esse método ele é muito utilizado em laboratório, né? Então, você utiliza aí uma pequena cápsula, coloca o solo aí até a metade, mais ou menos, de solo, pesa ele, né? Tira a tara dessa cápsula, põe o solo, pesa o conjunto, leva para a estufa, aguarda aí em torno de 24 horas ou até estabilizar a massa, e retira ele, né? A uma temperatura a temperatura de secagem é em torno de 110, mais ou menos 5 graus, retira ele a 24 horas depois, pesa e daí simplesmente faz o cálculo, né? Quantidade de água dividido pela quantidade de solo seco, você sabe qual é a umidade que esse teu solo vai se encontrar. Esse é um método bastante utilizado em laboratório. Então, quando você manda teu solo para o laboratório, provavelmente é esse método que vai ser utilizado, ok? Em campo que eu digo seria na tua indústria ou no campo mesmo, onde o pessoal geralmente trabalha muito com é, o solo in situ, como a gente chama, né? Que é lá no local. Então, quando você precisa tirar o solo, você já faz automaticamente esse método, utiliza esse método para a determinação da umidade. É imediata ali, às vezes você precisa dela na hora, né, que é o caso da indústria. Então, você está produzindo a tua mistura de solo-cimento, você quer saber em que umidade se encontra essa tua mistura. Você pode abrir mão não, utilizar esse método para a determinação da umidade. Como é que ele funciona? Você pega a tua mistura, né, do jeito que está lá na fábrica, coloca aí em torno de umas 100 gramas numa frigideira, pesa antes, né? Na verdade, teria que pesar antes, pesa antes esse solo úmido, vamos supor aí umas 100 gramas de solo úmido, coloca na frigideira e vai fazendo acompanhamento por meio de um vidro transparente, né? Quando você coloca ele em cima, ele vai dar uma embaçada. Essa embaçada que ele dá aqui significa que ainda tem umidade no teu solo. Você continua revolvendo ele, né? Mexendo ele, e vai fazendo essa verificação com o vidro, né? Então, percebam aqui que ele está no fogo ali, né? Num vamos dizer assim, numa boca de fogão, a 132 graus aproximadamente, secando.
você continua mexendo, né, até que esse vidro fique transparente do jeito que ele é, né? Então, sem umidade, ele não embaça mais. Nesse instante, você desliga o fogo e vai revolvendo ele ou deixa ele esfriar aproximadamente a temperatura ambiente e depois faz a pesagem. Mesmo procedimento, o cálculo nunca muda para o teor de umidade. Você vai fazer a quantidade de água evaporada, né, isso é controlado ali pela balança, dividido pela massa de solo seco, né? Então, sabendo quanto de água foi embora, tendo peso de solo seco, você divide um pelo outro, multiplica por 100, você sabe quanto de umidade tem no teu solo, tá ok? Outro método talvez seja um pouco mais complicado, mas é utilizado muito em campo, na área de pavimentação e transportes, quando a gente está lidando com solo arenoso. Esse método ele é muito bom para um solo arenoso, que é o caso do fabricante também do tijolo de solo cimento, né? Porque geralmente a gente tende a levar o solo ou a mistura para uma faixa de classificação do solo arenosa, né? Ele tem, vamos dizer aí, 60% de areia com 40% de silt, de argila. Então você está tendendo a dizer que teu solo é uma areia, é arenoso, né? Ele ficaria uma areia argilo-siltosa ou uma areia silto-argilosa, assim é a classificação. Então esse método de speed também atenderia. Qual é o problema? Esse equipamento é um equipamento relativamente caro, né? Ele é vendido aí por empresas especializadas para a área de pavimentação. Mas é bom que vocês visualizem isso, porque se algum dia pintar a oportunidade de vocês entrar em contato com esse equipamento, ele é muito rápido, é muito bom para te fornecer a umidade. Como é que ele funciona? Ele tem algumas cápsulas de carbureto, é o nome da cápsula que aparece, deixa eu ver se está aqui nesse canto onde tem o indicador do mouse, né? Aqui tem uma cápsula de carbureto. Então, essa cápsula de carbureto ela é introduzida nessa câmara cromada, né? Com duas bolinhas, duas esferas, duas esferinhas, como está no desenho aqui, ó, esferas de aço, né? Que servem para a quebra da ampola. Por que isso? Porque você vai colocar um solo úmido aí dentro, né? Uma quantidade de massa controlada. Você não coloca uma quantidade de massa ou um peso de solo qualquer. Você pesa ele numa balancinha igual esse daqui, ó, em torno aí de você vai estimar aproximadamente, né? Quanto de umidade você acha que o teu solo poderia ter, tua mistura poderia ter. Daí você vai colocar uma quantidade de massa nessa balancinha aqui. Em torno aí, vamos supor, de 20 gramas, né? Estou dando um chute, claro que cada caso é um caso. Coloca 20 gramas ali, essas 20 gramas elas são transferidas para essa câmara de cromada, introduz, né, as duas esferas de aço dentro, junto com o solo, e uma cápsula de carbureto dessa daqui, né? O que acontece? O carbureto ele reage com a umidade do solo, ele acaba entrando em contato, dá uma reação química, ele aquece e tenta liberar essa umidade embora. Quando ele tenta liberar essa umidade nessa câmara que vai estar fechada, esse manômetro vai fazer um registro de leitura de pressão, né? Como está aqui, quilogramas força por centímetro quadrado. Então, você vai ter uma leitura aqui de pressão. Essa leitura de pressão, ela é geralmente já calibrada em laboratório, né? Tem uma tabela aqui que vocês podem ver nessa caixa. De acordo com a leitura que dá e a massa de solo que você utilizou, esse aparelho é capaz de te fornecer umidade. Parece algo complicado, mas quando você pega o jeito de utilizar esse equipamento, ele é muito rápido, porque você pode fazer um a cada 2 minutos, um ensaio a cada 2 minutos, 1 minuto e meio no máximo, depois que ele estabilizou a leitura do relógio, né? Mas é um equipamento relativamente difícil de se encontrar, né? Tem muito em laboratório de pavimentação e trabalhos de campo aí que trabalham com um solo mais arenoso, tá? E um outro método que existe, esse não é tão recomendado, porque
existem algumas particularidades em relação a ele, é o método do álcool, apesar que eu já utilizei para solo arenoso muito bom, para solo argiloso nem tanto, tá? Não presta muito para o solo argiloso. Apesar de que, se você não tiver um outro método, ele pode ser utilizado, mas é só para te dar uma estimativa. Então, o ensaio, ele consiste em se pesar uma cápsula suporte, né, que tem ali, depositar nessa cápsula, né, a amostra, em torno de 50 gramas, adicionar aí uma quantidade de álcool, acender esse álcool, né, com a amostra e ficar revolvendo ele por, vamos dizer, 3 vezes, né, a repetição que a norma pede, para depois fazer a pesagem desse material e fazer o cálculo da mesma forma, né? Massa de água dividida por solo seco vezes 100 de umidade. Só que é um método muito duvidoso, porque o álcool, você precisa que ele não seja hidratado, vamos dizer assim, né? Eu utilizava em laboratório o álcool 99,5% de pureza. E esse álcool não é fácil de encontrar. Você encontra muito, hoje em dia, o álcool a 70%, né? 70%. Então, percebam que tem 30% de água, é hidratado, né? Então, esse método ele é um pouco rudimentar em relação a resultado. Eu, pelo menos, não conseguia, a não ser que utilizasse o álcool puro, 99,5%, se eu não me engano, 0,9%, não vou me recordar, mas é 99% de pureza. Então, esse álcool, aí sim funciona bem. E, por último, e o mais indicado, eu acho que hoje, né, seria algo para te dar uma boa noção do solo, seria esse método eletrônico. Seria um equipamento, né, que você pode, inclusive, calibrar ele. A calibração é tranquila de fazer. Você escolhe aí 5 umidades que você conhece e mede, né? Mede o solo, a umidade do solo, e tira a umidade lá pelo método da frigideira, que é um método que eu gosto bastante, e traça uma curva aí de calibração. Eu acho que você tem condições de calibrar a umidade desse equipamento. Uma das vantagens é o pH que ele te fornece do solo, isso é importantíssimo, porque pode ser que você precise corrigir, né, aí a umidade, o pH do teu solo, e daí você tem condições de tomar uma decisão em relação a isso. Ele te fornece a temperatura é importantíssimo, né, no teu solo, porque apesar, além da absorção do teu solo em relação à água, existe o problema de evaporação. Se o teu solo estiver quente, com certeza você tem evaporação. Tendo evaporação, você vai ter problemas de compactação, né? E daí a única coisa que fica pendente aí, talvez, né, na medição do equipamento, seria essa luz, né? Essa luz para a gente talvez não tenha tanta, ou não tenha nenhuma relevância. Mas umidade, pH e temperatura, importantíssimo, né? Esse equipamento é relativamente barato, pelo que eu estava dando uma olhada na internet, algo em torno de 170, se eu não me engano, R$ 200, e você tem condições de simplesmente chegar lá, conectar no teu solo e aguardar o resultado. Aguardou o resultado, saiu, está próximo do que você está fazendo lá na mistura, eu acredito que você está com um bom controle de umidade aí, né? Que te ajuda muito em relação à tua resistência por causa da relação água-cimento da tua mistura, né? Se a tua relação água-cimento está bem controlada, o teu desvio padrão provavelmente em relação aos resultados do teu lote de fabricação, se o teu solo for bem homogêneo, ele vai estar bem controlado. Aí você vai ter uma boa produção com poucos problemas, principalmente de altura, de compactação, de resultado, de resistência, de durabilidade, enfim, bastante coisa aí. Tranquilo? Esse daí é um vídeo hoje em relação à umidade, acho muito importante, né? Tanto ele quanto a compactação, um depende do outro, então, tendo dúvidas, eu fico à disposição